A visão descrita em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17, é um vislumbre da glória futura, onde uma multidão incontável, vinda de todas as nações, tribos, povos, línguas, se reúne diante do trono de Deus e do Cordeiro. Vestidos de branco, com palmas nas mãos, eles adoram em uníssono, proclamando que a salvação pertence ao Senhor. Essa cena não apenas revela a grandiosidade da redenção, mas também nos ensina que no céu não há divisões, apenas um único povo redimido pela graça. No entanto, ao olharmos a realidade da igreja na terra, a diferença é gritante. Em vez da unidade celestial, encontramos divisões entre os irmãos, disputas por doutrinas, rivalidades entre denominações, e um orgulho espiritual que destrói a comunhão. Muitos que se dizem servos de Cristo vivem como se fossem exclusivos, julgando-se mais espirituais, mais santos e mais corretos do que os outros. Infelizmente, essa arrogância religiosa tem sido um câncer que enfraquece o corpo de Cristo e envergonha o Evangelho diante do mundo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O céu não será dividido por placas denominacionais. No dia glorioso que nos apresentarmos diante de Deus, não haverá distinção entre batistas, assembleanos, presbiterianos, pentecostais ou tradicionais. O que importará será apenas uma única coisa: fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro? E que tragédia ver cristãos que se apegam mais às suas doutrinas e tradições humanas do que ao próprio Evangelho de Cristo. E que tristeza perceber que muitos preferem apontar falhas nos outros ao invés de viverem o amor fraternal que Jesus ordenou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. No entanto, ao invés de amor, a crítica. Ao invés de unidade, a disputa. Ao invés de humildade, a soberba. Muitos presos à sua visão limitada do que é servir a Deus, desprezam aqueles que realizam a obra do Senhor de maneira que não seguem sua liturgia tradicional. Como podem julgar o mover de Deus apenas pelo que estão acostumados a ver? Quem somos nós para determinar os limites da atuação do Espírito Santo? O próprio Jesus foi rejeitado pelos religiosos de sua época porque não seguiu os padrões que eles esperavam. O mesmo acontece hoje, quando crentes endurecidos de coração rejeitam irmãos fiéis apenas porque adoram de forma diferente ou evangelizam com métodos que não se encaixam na tradição. Que Deus nos livre desse farisaísmo moderno e nos ensine a reconhecer a obra dele, independentemente de onde e como ela aconteça. A cena de Apocalipse nos ensina que todos os que permanecerem fiéis estarão diante do trono, servindo a Deus dia e noite. Mas como queremos servir juntos no céu se nem conseguimos isso aqui na terra? Como pretendemos fazer parte dessa multidão de redimidos se carregamos dentro de nós divisões, orgulhos, desprezo por aqueles que fazem a obra de Deus de maneira diferente daquilo que é tradicional? A arrogância espiritual é um laço mortal. Aqueles que se exaltam como superiores, que julgam possuir a verdade absoluta e desprezam seus irmãos, precisam lembrar das palavras de Jesus. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Mateus 19, 30. Deus não está impressionado com títulos, reconhecimento teológico ou tradição denominacional. O que ele busca é um coração quebrantado, humilde e cheio de amor pelo próximo. Se realmente almejamos fazer parte da multidão redimida diante do trono, precisamos começar a viver essa realidade agora. Precisamos abandonar toda raiz de orgulho, toda contenda inútil e todo espírito de divisão. Precisamos olhar para os nossos irmãos com graça, com misericórdia, com o mesmo amor que Cristo demonstrou por nós. Pois no fim, só permanecerão aqueles que aprenderam a amar como Jesus amou.
e que o Espírito Santo nos desperte, nos sacuda e nos leve ao arrependimento, para que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, unidos em um só corpo, para a glória do nosso Deus. Pois o dia se aproxima e o Senhor virá buscar uma igreja sem mácula, sem ruga e sem divisão, e que Ele nos encontre prontos.